Bom dia, turminha. Hoje nós vamos fazer o ler e escrever, etapa 4, atividade 4F, lá na página 186. Mas antes a gente vai entender um pouquinho mais sobre dígrafos, encontros consonantais e encontros vocálicos. O dígrafos, como a gente já viu, são letras que representam um único fonema, como LH, NH, CH. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Encontro consonantal é uma sequência de duas ou mais consoantes na mesma sílaba. Encontro vocálico é a sequência de fonemas vocálicos na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Então, ela pode ser ditongo, tritongo ou hiato. Ditongo é quando a gente tem o encontro de duas na mesma sílaba. Tritongo, o encontro de três vogais na mesma sílaba. E hiato é quando esse encontro ele se separa, ele não fica na mesma sílaba. Agora a gente vai ver alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. A gente tem no ditongo essa palavra ameixa. Tá vendo na sílaba do mei, as vogais e i, elas não se separam. Então, ela é um ditongo. A palavra ameixa, ela tem esse ditongo no meio, porque a letra E e a letra I não se separam. Tritongo, a gente tem na palavra Paraguai. Olha lá a última sílaba. Guai. A gente tem o encontro de três vogais numa única sílaba. A gente chama de tritongo. Já no hiato, a gente tem esse encontro, mas na separação de sílabas, essas vogais se separam, como em coroado. Acho que agora deu para entender um pouquinho melhor, né? Então, ditongo, a gente tem o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, o encontro de três vogais na mesma sílaba. E hiato, a gente tem o encontro de duas vogais, mas que elas se separam, elas ficam em sílabas diferentes, como o exemplo que a gente viu aqui, de coroado. Agora, nós veremos exemplos de dígrafos consonantais, que são representados geralmente por CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, X e C, GIU, QIU. Se vocês puderem observar, a gente tem um asterisco no GIU e no QIU. Por quê? Porque nesse caso, em guerra, águia, a gente tem dígrafo. Mas em água, por exemplo, eu pronuncio o GIU, eu consigo ouvir com clareza o GIU, não representa um único som. Então, água, por exemplo, eu não posso considerar um dígrafo. Quando acontecer a mesma coisa com as letras Q e U, eu também não vou considerar um dígrafo. Vamos agora à nossa atividade. Encontro consonantal, atividade 4F. Em dupla, completem o poema As Borboletas de Cecília Meirelles. Eu vou fazer a leitura para vocês do poema na íntegra. Vocês tentarão acompanhar para preencher essas lacunas. Caso não consigam acompanhar a minha leitura para fazer esse preenchimento, vocês vão pesquisar e vão preencher. As borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na paz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Depois de realizada a leitura do nosso poema, nós vamos para a atividade 2. Discutam coletivamente, nesse caso a gente vai discutir em casa com familiar ou mandar dúvidas para o professor, quais são os encontros consonantais das palavras escritas e vão grifar lá no poema, lembrando que os encontros consonantais é o encontro de duas consoantes. Lembrando também que a gente vai ter os dígrafos
E os encontros consonantais são diferentes de dígrafos. Os dígrafos, a gente duas letras, duas consoantes vão representar um único fonema. Já nos encontros consonantais, não. A gente não vai formar um único fonema com essas duas letras. Aí vocês vão, então, grifar esses encontros consonantais. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we